Bom, a teoria das ideias do Demiurgo, né? Já falei bastante sobre o Demiurgo aqui, né? A mediação entre o sensível e o inteligível é obra de uma inteligência suprema. O Demiurgo, artífice que plasma o princípio material, que é a espacialidade indeterminada, um substrato informe, em função do modelo das ideias, fazendo com que cada coisa se assemelhe e imite o mais perfeitamente possível o paradigma ideal. Né? Então, tudo que está sujeito ao processo de geração, tem um S mais aí, exige uma causa que produza a geração, e essa causa é o demiurgo. Em termos aristotélicos, é a causa eficiente. Né? Ao tomar como modelo o ser eterno, o que o demiurgo produz é belo, porque justamente a definição de beleza de Platão é aquilo que é feito segundo o modelo eterno. Belo é tudo que é feito segundo o modelo eterno. Né? Então, a arte por excelência, então, é a arte sacra. Né? A arte sacra é a arte por excelência. Por quê? Porque nada é mais eterno e perene do que o mundo divino. E a arte sacra reflete mais diretamente esse mundo. Mas toda arte que é bela, de alguma forma, remete ao mundo divino também. E tem uma certa sacralidade, né? Nesse sentido. Toda arte verdadeiramente bela infunde em nós um sentimento espiritual de nostalgia do divino. Né? O artista pode não estar nem formalmente pensando em Deus ou no mundo religioso, mas se ele plasma uma obra bela, realmente bela, né, ele vai, de alguma forma, remeter a esse mundo de valores eternos. Né? De certa maneira, segundo o platonismo, né, é inseparável a beleza da religiosidade. Né? A realidade sensível é uma cópia ou imagem sensível do modelo inteligível. Nasce e perece, sendo necessário admitir outro gênero de realidade, a espacialidade ou cora, que forma o lugar ou a sede para as realidades que nascem e morrem. Portanto, também existe algo permanente nesse mundo. Esse algo permanente é o espaço. Né? A cora ou a realidade sensível tem como seu fundo o espaço. O espaço é o âmbito onde as coisas sensíveis decorrem, vão se transformando. Faz, às vezes, da matéria-prima aristotélica, poderíamos dizer, né? Essa espacialidade, essa cora. Não é exatamente a mesma ideia, mas é algo análogo. Né? A cora é um receptáculo, é uma estrutura amorfa que nunca assume definitivamente as formas que sucessivamente recebe. Estamos falando da matéria, né, para Platão. Ela também é fonte da geração, de um feixe de forças e movimentos caóticos, e também da necessidade. Ela é necessidade, né? Carência de finalismo. O que infunde finalidade na matéria é a forma que o demiurgo concretiza na matéria. Digamos assim, a filosofia moderna e a ciência moderna que dela depende, as ciências modernas que dela dependem, retiraram do horizonte da causalidade a causa final. A causa final era, para Platão e para Aristóteles, a causa das causas. Né? O telos, a finalidade, o bem de algo, é justamente a causa das causas, é aquilo pelo qual algo é feito, aquilo para o qual algo é feito, nesse sentido, para o qual. O para o qual é o superior, é aquilo que atrai a coisa para a sua realização plena. Nós poderíamos dizer assim que qualquer realidade, se atingisse a sua plenitude, atingiria, digamos, a ideia eterna a partir da qual ela é feita. Né? E assim participaria de algum modo da divindade, né? Da ideia do uno, que é a ideia da qual as ideias são uma refração. Né? A criação do Deus bíblico é absoluta, não pressupõe nada, ou seja, o Deus do Gênesis das escrituras cristãs, ele cria também a matéria, ele é onipotente. A do demiurgo, a criação do demiurgo, pressupõe a existência de duas realidades que têm um nexo metafísico bipolar. O ser eterno e exemplar das ideias e o princípio material sensível, desigual e desordenado. Ele vai colocar a ordem, ele vai criar um cosmos, ou seja, um mundo ordenado a partir das ideias eternas. No entanto, é interessante que esse dualismo platônico é diferente do gnosticismo, do dualismo gnóstico, por quê?
Os gnósticos supõem um Deus mau criador da matéria e chamam a esse Deus mau de demiurgo. O Platão chama de demiurgo um sujeito bacana, um Deus pessoal muito legal, bondoso, que é amoroso e que ele quer transformar essa realidade informe e caótica em algo ordenado. Ele quer dar ordem a isso. Como o Platão percebe que a instabilidade da matéria é a fonte do mal, tanto do mal físico quanto do mal moral, por causa das paixões, que desordenam a razão, o Platão fala, pô, de Deus não pode vir o mal. Então, a realidade material ela subsiste ao lado de Deus. Em Aristóteles também a matéria é coeterna a Deus. Depois, Santo Tomás vai tentar falar de uma criação eterna. A gente vai chegar lá quando falar de Aristóteles na seguinte semana, na próxima semana. Mas o que me importa dizer aqui é salvar Platão do gnosticismo, porque algumas pessoas pegam o dualismo Platão e chamam de gnóstico, mas isso é um erro tremendo, porque o Platão ele não coloca dois princípios da realidade, um Deus bom contra um Deus mau. Ele coloca um princípio eterno, formal, inteligível, e o outro princípio instável. Fonte de mal, mas o mal moral ele é de responsabilidade do ser humano. E aqui a gente adentra na questão do intelectualismo ético socrático. Eu não tenho condições de explicar melhor aqui, mas eu acho que eu vou deixar um texto também sobre o intelectualismo ético, tá, Vicente? Porque é algo que eu estou aludindo aqui sem poder ter tempo de explicar. De certo modo, existe um limite. Os intérpretes não observaram muito bem isso, mas existe um limite para a maldade cometida de maneira involuntária, tanto em Sócrates como em Platão. Existem ações que eles consideram malignas, injustificáveis e não feitas por causa da ignorância. Isso, às vezes, não é muito claro, mas se você lê bem a Apologia de Sócrates, lê bem o Protágoras e lê bem as leis, você vai descobrir que existem ações injustificáveis pela via da ignorância. Inclusive, como a gente vai ver, acredito que está mais adiante no slide, inclusive o destino escatológico das almas, ou seja, a vida da alma após a morte, ela tem destinos diferentes. Os bons, os virtuosos, os sábios, os filósofos, vão encontrar o mundo da bem-aventurança, da contemplação das ideias. Os malignos, os tiranos, os parricidas vão para o fundo do Tártaro. Claro que tudo isso é mito, no sentido de que é poesia metafísica, não é algo que Platão, Platão aqui, se a metafísica já tem uma cota de alusão, os mitos sobre os destinos escatológicos da alma é muito mais, ele não foi e voltou para ver como é que é, mas o interessante é ver que, mesmo acreditando na mente em psicose, que nós interpretamos como reencarnação, embora seja uma questão mais complexa, o Platão não acreditava que a alma que a alma poderia se salvar sempre. Ou seja, alguns poderiam se tornar malignos, alguns poderiam se afastar definitivamente do mundo inteligível. Não entendo qual seria a diferença da cora para a matéria-prima. Bom, a ideia de matéria-prima em Aristóteles a gente vai ver depois. Se eu for responder agora, a gente vai se alargar demais. Platão parece assumir que há algo de eterno no mundo. Sim. E o Santo Tomás assume. Sim. Eu vou falar sobre isso nas respostas e na semana que vem isso vai ficar mais claro ainda. A mediação entre a esfera do ser eterno e da realidade sensível implica uma complexa articulação numérica. Entre as ideias e os números ideais e os seres sensíveis, há uma esfera intermediária mediadora, que são os seres matemáticos. Por eles, o demiurgo cria o tempo, os elementos, que são os 4 elementos, e as almas. Ou seja, as almas são criaturas que participam das ideias de um modo especial. Inclusive, os deuses são criados, os deuses do Olimpo são criados pelo demiurgo. São como... poderíamos dizer anjos, não são deuses no sentido de que eles são originários, são realidades divinas originárias. Eles surgem
nessa criação do demiurgo. Mas o que eu queria dizer aqui, chamar a atenção, é para a presença do pitagorismo no Platão maduro, no Platão ancião. Aí, quando ele descobre o pitagorismo, ele vai falar mais dessa alma, da imortalidade e tal. Ou seja, a dúvida socrática vai ser positivamente resolvida em termos de sim, a alma é imortal. O atingimento do conceito é realmente o atingimento de uma realidade transcendente, e isto é a prova. Novamente, esta prova depende de todas aquelas instâncias existenciais, antropológicas, éticas, etc., tal, ascéticas. O atingimento da verdade conceitual é o atingimento do mundo eterno, permanente, e, portanto, uma prova da própria permanência e imortalidade da nossa alma, que surgiu pela criação do demiurgo, mas tem um parentesco com o mundo das ideias, um parentesco que, assim, não é, digamos, eliminável nem pela morte.